essa live. Essa mesa aqui com esse cara mais agressivo, eu vou trocar de lugar na próxima órbita. Acabei não percebendo que ele tinha sentado na minha esquerda. Começar defendendo aqui. Tem nem as boas-vindas para vocês ainda. Mas vamos lá, né, turma? Vamos lá então. Agora sim, oficialmente, estamos ao vivo, ao vivaço. Sejam muito bem-vindos aí à nossa 37ª live aqui no canal da Academia Brasileira de Omaha. Live em parceria com o Kaká Poker. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eric Noviski, eu sou jogador e instrutor do time da academia. Atualmente jogo os limites regulares aí de até 10-20, tá? Então, nesses últimos meses aí eu tô fazendo uma série de vídeos jogando limites, jogando Pillow 5 Cards aqui no Kaká Poker, apresentando para vocês o site, apresentando para vocês o field e obviamente tentando agregar de alguma forma aí na tentando transmitir algum conhecimento, né, que agregue aí na linha de jogo de vocês. Então, nos últimos é uma série que o Baruf começou alguns meses atrás, quando um pouco antes de ir para Vegas, né? E aí eu no meio do caminho aí, eu assumi e tô aí oficialmente toda quarta-feira, né? Já tem algumas lives, eu acredito que 16 lives. É, estou eu aqui até a volta dele, né? Então ele tá. Os meninos, ele mais os meninos do time foram para os Estados Unidos jogar aí cash game durante a WSOP, né? E também alguns torneios. E aí, durante esse período, eu comecei a jogar, mas assim que logo eles já estão de volta aí, tá, turma? Bora lá. Separei três mesinhas aqui, então 51 e 25,50. Eu tô jogando aqui no Kaká Poker, então é um site, não é um aplicativo, tá? É um site aí que vem muito forte no mercado. Aqui, então estou jogando, fazendo em dólar, tá, turma? Então fazendo aí a conversão, né? Seria o equivalente aí a uma 2,55 aproximadamente, né? Uma 2,55 e aqui uma 1,2, né? Um pouquinho mais que um 2, talvez 1,53, algo próximo disso, né? Fold. Conforme o jogo for acontecendo, eu vou mudando aqui. Aqui a oportunidade que eu queria, tá? Que é trocar de lugar na mesa. Eu tenho um jogador bem agressivo na minha esquerda. Eu acredito que ter um cara como esse na esquerda pode gerar alguns problemas. Então eu vou só jogar de fold mesmo essas duas mãos. Então eu vou optar por fazer a mudança de mesa aí. Mais um fold. Turma, aguardo o feedback de vocês aí, aproveitando que vocês estão chegando sobre áudio e vídeo. Se tiver tudo ok aí, se vocês puderem me ajudar. Da mesma forma, se vocês puderem nos ajudar, né, deixando um like aí pro YouTube entender que o nosso trabalho é de alguma maneira relevante e poder levar para mais pessoas. Já aproveito, né, agradeço aí pelo apoio de vocês. Então, o nosso objetivo, né, com essas lives, como dito anteriormente, poder agregar de alguma maneira na linha de jogo de vocês, poder transmitir um pouco de conhecimento, passar o nosso pensamento sobre algumas linhas de jogo, né? Os meus pensamentos, pensamentos parecidos aí com e iguais à linha do time, né? Check call, check check. Esse check call, mesmo em size baixo aqui, fica bem desconfortável. Não vou ter segundo barril. Aqui acabou ficando HU contra o regular. E aí, claro, acrescentar algo na linha de vocês e open, open fold aqui ainda, né? As 4 cbet, tribet na mesa 1, broca, top pair. Eu vou só para pot mesmo.
Pot GL, né? Bem tranquilo aqui contra Open de Cutoff. Cara que tá com estilo aí de uns 30%. Então vai ter alguns combos de par e pontas, né? Que ele vai ter. E a gente tá super ok aqui com Overpair, Top Pair e Broca. Então a linha bem tranquila de ir pra pot. Esse HU eu não vou pegar, eu vou foldar, tá, turma? E vou separar as mesinhas aqui. Volto pra minha table select. Tudo ok com áudio e vídeo? Fala Carlos Henrique, fala Fred, Alcir, sejam bem-vindos. Galera conhecida na live, né? Luciano, pessoal que nos trabalha conosco aí, pessoal que nos acompanha também, né? Fala Rômulo, boa noite, mano. Fala Maigon, boa noite, boa noite. Bora lá. Vamos daqui até aproximadamente as 20h30 aí jogando Below 5 Cards. E aí, como de costume, né? Deixo aberto as dúvidas que vocês tiverem. É só comentar qual a mesa, tá? Mesa 1, 2 ou 3 aqui, que a gente vai trocando ideia. Mãos que vocês jogariam diferente, mãos que vocês não entenderam o motivo que me levou a jogar de tal forma, tá? Então, fiquem à vontade para comentar, beleza? Os meninos, eu reparei que tem os meninos do time aí no chat também, então, com certeza, se eu deixar passar algum deles aí não, se passar por mim, deles não passa, né? Um fold aqui do Big Blind, um fold de BTN. Aqui com o Limper, né? Sem o Limper aqui é um cenário bem close para abrir ou foldar, tá? Pra abrir ou foldar. Acredito que com esses blinds ainda seja ok dar uma forçadinha de barra com composições como essa. Mas aí com o Limper ele vai mudar bem a nossa dinâmica, né? Porque sem uma questão interessante a ser avaliada aí, turma, é que quando você não tem o limper, existe alguma possibilidade de que nenhum dos blinds queira jogar e você roube o blind, né? Quando tem um limper, dificilmente um jogador limpa para foldar, né? Então quando tem um limper ali, você precisa selecionar mãos que você vai desempenhar de alguma razoavelmente bem pós-flop, tá? Mesmo que, claro, em posição a gente não vai ser tão seletivo assim, mas os ranges são diferentes, tá? Não dá para simplesmente ignorar que tem um limper, que tem uma pessoa limpando, porque você perde a chance do steal, né? Do roubo. Você necessariamente vai ter que tentar realizar ou negar suas equidades ali. Vai ter que jogar pós-flop, né? Então, tendo que jogar pós-flop, seleciona um pouquinho melhor do que você abriria normalmente de BTN. Partezinha conceitual interessante aí, né? Que, claro, para quem já está estudando há um tempo, quem já joga há um pouquinho mais de tempo, fica bem intuitivo isso, né? Mas talvez pro pessoal que está começando ainda não entendeu, não tá ligado aí com clareza nesse conceito, já fica o spot. E é importante, tá? Aqui em gap, openzinho, bem tranquilo. Tô com. Pensando nas mesas que eu tô jogando, eu tô com field excelente, né? Tô com field aqui show de bola. Tenho um regular na direita, dois caras recreativos na esquerda. Aqui eu tenho um regular na direita também, dois jogadores bem recreativos na mesa. Então são mesas até que bem bacanas. E na mesa um também. Um jogador com stats um pouquinho mais regular e as demais stats de jogador recreativo. Ok, limp fold small blind, né? Vou botar a note aqui. Complete fold. Limp fold blind war. Fold de cutoff. Então, contra esse jogador, naturalmente é um spot que a gente já vai abrir bastante, tá? Quando esse cara do small blind dá o limp, a gente vai agressivar um pouquinho mais, né? Vai abrir bastante para jogar como agressor, né? E aí, com essa informação que ele inclui algumas mãos no limp fold, ajuda ainda mais a nossa decisão, né? Talvez algumas mãos que antes, por não ver fold equity, a gente iria só dar check, né? Agora a gente começa a abrir contra ele. Dama 4 e 3, jogador que
C beta razoável, esse dama 4. C betou 2 terços, C bet de 47. Eu tenho um check call aqui, bem tranquilo, mas acho que dá pra gente jogar de check raise também sem problemas. Check raise. Aqui esse 4 aqui, né, esse top 2 aqui, ele dá uma equidade bem boa. Eu acabo protegendo naturalmente esses meus dois pares, tá? Então eu acabo protegendo ali contra os combos de dama X que ele tiver. E também consigo negar algumas equidades de straight draw. Então, com esse dama 4 ali eu gosto da linha check raise. Aqui uma mão que dá pra foldar contra alguns perfis. Eu ainda vou fazer esse teste aí, vou abrir um pouquinho mais contra ele. É uma mão que tem um as, tem uma conexão aqui média bem ok, tá? Pra jogar em blind war. Se eu observar que ele estiver muito agressivo, né, assim, eu dou uma segurada, tá? Então esses combos ali eu gosto de restringir, mas até o momento a primeira impressão que dá é que não, tá? Não que eu tenha jogado muitas mãos para chegar a essa conclusão, né, mas tem que dar e fazendo teste. Rei 6 e 10 contra cutoff, mesmo double suited, eu não vou dar call aqui, tá, turma? Eu vou só foldar essa composição. Então eu vou ter alguns tribets quando essa minha mão melhorar, mas com esse 3 aqui eu vou optar só pelo fold pré, tá? Não vou incluir no cold call de small blind. Incluiria aqui eventualmente no botão, né? Aí eu poderia jogar, mas aqui para jogar fora de posição, uma mão sem nut suited, assim, tem uma conexão razoável, mas baixo potencial de nuts, tá? Então eu opto por foldar apenas. Então melhorando aquela conexão, tendo um 5 ali, eu já vou querer jogar, e aí eu vou olhar para o perfil do cara e vou definir entre uma tribet ou call, né? No caso desse jogador específico, que ele tá abrindo um pouco mais do steel, eu posso sim optar por já acelerar, né? Por dar uma tribet, mas se eu tenho um jogador com steel um pouco mais tight, né? No caso desse cara aqui, por exemplo, que tá abrindo bem tight, eu jogaria só de call, então vou fazer essa diferenciação, tá, turma? Porque aquele rei ali eu não bloqueio o range de 4bet, tá? Então seria importante aí você ter um as, né, para tribetar. Pessoal chegando na live, sejam todos muito bem-vindos aí, mais uma vez. Aqui o cara do limp, que dá limp fold, né, então contra ele eu vou abrir mesmo. Dois pares, straight, vou jogar de c-bet meio. Acredito que eu tenho umas mãos piores que me dão call ainda. Aqui open na mesa 1. Vou para uma size de bet bem alta aqui, tá? Uma size. Eu vejo que eu estou ganhando a mão. Eu pressiono muito os combos que estão splitando, né? E óbvio, se ele me der raise, eu vou só foldar também. Eu vou checar aqui, tá? Vou pra bet. Dama 7-3, flushing rei. É um cenário que, batendo o olho assim, alguns até podem cogitar um c-bet, tá? Mas aqui, sem bloquear par do board, só com flushing rei. Eu não vou colocar dinheiro nesse pot, eu vou só jogar de check behind. Ainda tem alguns turns que a minha mão evolui consideravelmente, né? Esse 2 não tanto, mas um 8, um valete, eu armo boas equidades. Vou seguir a linha de check aqui com broco flush draw. E vou reavaliar a decisão agora no river, né? Espero que não tenha nenhum bet, né? Eu vou betar meio pote aqui em posição. Aqui quando eu levo essa bet pot, tem algumas coisas a se considerar, tá? Primeiro, ele tá betando fora de posição contra 2. Segundo, tem uma chance grande de de eu estar empatando, né? E além, claro, das vezes que eu estou perdendo. Então, que eu vou foldar. Então, eu vou só foldar, tá? Não vou dar call com esse straight aqui. E nessa outra mesa aqui, o rei 976 contra o tribet desse jogador em específico, eu acho que a gente pode foldar, tá? Rei 976 e o 2 aqui, porque eu tenho um gap na parte, apesar de ser uma mão double suited de não ter par, né? Eu tenho um gap no meio, tenho um 2 aqui na minha composição, né? Que prejudica consideravelmente. Além disso, eu tô enfrentando um range de tribet que é bem tight, tá, turma? Então, esses 3% ali significa que o cara tá tribetando mãos muito fortes. Então, eu vou ter que ter
um pouco mais de cuidado mesmo que em posição, tá? Aqui o Open de Vala Vala, vou foldar na mesa 3. E aí, turminha? Obrigado, amor. Obrigado. Fala, Samuel, boa noite. Boa noite. Bora lá. Embora, né, a gente possa ter as 8 e 2. Eu vou jogar de check só. Contra ele eu não vou querer apostar aqui. Vou jogar só de check, controlar esse pote mesmo. E jogar um pote menor, tá? Mesmo sendo um board que alguns podem cogitar se betar o range todo contra o Big Blind. Nesse caso aqui eu prefiro. É uma mão que eu me vejo muito air, tá? Então, eu vou dar check, vou ver alguns turns, pode ser que a minha mão melhore, pode ser que ele simplesmente dê o segundo check, aí eu possa escolher alguns turns para betar, né? Inclusive naquele rei, se ele desse mais um check, eu faria meio pot, mas eu evito se betar uma mão que eu tô air total, tá? Que eu não tenho absolutamente nenhuma equidade a realizar. Par, flush, backdoor straight. Eu não vou se betar, eu vou jogar só de check mesmo. Board bem carregado, né? Ele não betou flop, descarto alguns reis, ele pode ter alguns valetes ainda. Vou para uma size de bet. Então, Eric, por que betar se você não se betou no flop? Porque eu ainda tenho na minha mão todo o range de check raise, tá? Então eu tô jogando ali, eu poderia sim ter mãos fortes aqui betando nesse valete. E aí eu vou give upar, tá? Não vou brigar aqui, acho que completou alguns dama 10 que ele me deu call, ele pode ter esse valete ainda, né? Então não vou insistir aí. Só bet natural ali, tá? Com o par e flush draw, atacando um range que não betou flop. 10, 3, multi-way, broca, check, né? Torcer para rodar em check. É um board bem carregado. Vai ser bem difícil ter, assim. Difícil não. Vai ser. Não vai ter. Eles não vão ter mãos fortes numa frequência tão boa para se betar multi-way, né? Então, assim. Passando, né? Aqui dois pares e flush e dama. Já rodou em check. Acho que a gente tem um spot bem bom para betar aqui. Betar pot mesmo. Pot fold, né? Dois pares, broca, flush draw. Contra dois jogadores que não apostaram. 8, 6, 5. Vou dar check só. Vem aqui. Nesse 9, check, check. Eu vou pra bet. E aqui sim eu tenho uma linha de blefe contra ele. Bom, interessante aqui, né? Porque, bom, duas mãos interessantes. Uma for bet na mesa 1 e uma mão que eu betei. Eu não tô considerando betar, tá, turma? Eu tô pensando se eu vou pra check e se eu vou ter check call ainda contra esse cara. Será que eu tenho um check call aqui, um hero call? Ele polarizou total, né? Ele tá me dizendo que ou ele tem straight aqui ou ele não tem nada. Vou dar um betzinho baixo aqui na mesa 1. Dá pra ir de pot, Eric? Até dá, mas aqui eu tô super forte, tá? Vou betar baixinho aqui para ver se ele inventa alguma coisa. Que situação. Foi check flop, ele call nesse 6 e agora nesse 4 ele potou. Assim, turma, acho que é razoável esse call, tá? Acho que seria bem ok você dar esse call, mas como eu não tenho informação dele, é a primeira mão que a gente está jogando, eu me vejo em cenários melhores para dar esse hero call, tá? Então eu vou só. Aqui o jogador já deu um showdown com dois 5, né? Então eu vou deixar passar, vou salvar a mão, vou reavaliar. Eu, assim, é um call que eu acho que pode ser bem natural ainda. Muito pelo range que ele quer representar, né? O que ele estaria representando ali? Um Vala que não. Um Vala que não apostou flop, o que eu acho muito difícil. Ou um straight mesmo, né? O straight com o 2 eu bloqueio. Então me parece que ser mais call do que fold, tá, turma? Mas, como eu disse, esse call aqui no River, essa decisão,
ela vai representar 45 blinds, tá? Então é uma decisão que vai impactar significativamente no seu EV. Como eu não tenho nenhuma informação dele ainda, eu acho que é bem interessante a gente, embora a linha seja de call, como eu disse, avaliando aqui, me pareça super ok, eu acho que vale considerar o fato de que podem ter oportunidades melhores do que essa, tá? Porque quando eu beto nesse turn aqui, que ele me dá call, ele tá dando call tendo mais dois para falar, né? Tem chance de ter mãos fortes? Tem, né? Tem chance de ter esse draw ali na parte low? Como é um cara que joga muitas mãos, até tem, assim. Mas ainda creio que seja um call bom, mas como eu disse anteriormente, né? Vou ter oportunidades melhores aí para pegar ele e vou observar a linha para as próximas, beleza? Aqui fold. Não consigo foldar rei double, por isso perco. Não, mano. Uma das coisas que você pode considerar, que é importante você considerar, é se você vai estar em posição ou não, né? O PLO 5 Cards, ele é um jogo de nuts. E aí o rei, mesmo o double suited, ele faz nuts. Então o que ele precisa para fazer nuts, né? Porque a gente sabe que o flush já não vai ser nuts. Quando você acertar para tomar um call dominado ali, de forma geral, vai ter que ser, o cara vai ter que pagar com flush em dama, né? Então acontece. E acontece, cada vez menos, nos limites menores acho que acontece mais, mas, mas é importante avaliar, você está em posição, você está fora de posição, né? Como que você vai jogar pós-flop? Por exemplo, ali você dá call, tem uma chance boa do Big Blind entrar, né? Então você vai estar jogando fora de posição contra dois. Diferente se você tivesse em posição. Em posição, bater um flush no board, você tem o controle das ações, você tem mais clareza sobre os ranges, né? Então não quando você olha só para a força da mão, acaba esquecendo que ela tem uma equidade. Mas como realizar essa equidade, né? E aí, nesse caso, eu opto por jogar mais em posição, né? Aquele rei que é desconectado e tem uma low card, né? Que tá bem desconectada, né? É um 10, 6 e 2, se não me engano. O Romulo perguntou ali, esse As, Dama 10, 6 e 2, Open do EP mesa 3 é um pouco over. Bottom seria 6 e 5. Não, cara, assim, ele é forçadinho mesmo, tá? Ele é forçadinho, então eu tô numa mesa aqui que, no meu ponto de vista, me dá condição, né? De jogar esse tipo de mão. Mas é um pouquinho acima, né? Um pouquinho ali à frente da linha, mas não chega a ser de todo mal, tá? Acho que se você pensasse no bottom 6 e 5 é muito tight, tá, mano? Acho que o bottom ali dá pra ser um 6 e 4. É, eventualmente aí dá pra você jogar com um 5 e 3, né? Então dá pra ser um pouquinho mais loose aí do EP, claro. É importante salientar também, Romulo, que são etapas do processo, né? Se você quiser construir no início um range, que inclusive é o que a gente faz no time, né? A gente constrói no início do time um range super tight. E aí, com o passar do tempo, conforme vai evoluindo, né? Você vai soltando um pouco mais o jogo. Inclusive, tem uma aula que o Baruf fala, né? Tem uma aula disponível ali no canal da BPLO que o Baruf comenta justamente sobre esses VPIPs e perfis, etc. E o quanto ele comenta assim, dá bastante ênfase, né? Em o quanto a experiência ajuda a você estar abrindo um range mais amplo, a você. Então, é mais ou menos por aí, tá, mano? Acho que é dentro bem de encontro. Fold. Aqui um mais ice. Eu vou dar o open, né? Você comentou que é easy fold. Eu acredito que seja aquela mão do 10 e 6, né? Quando você bate o olho, parece. Ah, pode até ser easy fold, tá? Mas eu acho que é mais easy call do que easy fold mesmo, tá, mano? Dois pares.
Aqui eu vou pra C-Bet. Mas ele me deu um insta-call, né? Que é interessante. Eu vou dar mais um bet, aqui eu domino bem ele. Então vou dar um bet alto. Não vou botar. Insta-call de novo. Deixou marcado o botão de call. Então tem esse 6 e 8. Tem. Eu vou dar check fold aqui. Mas eu espero que ele dê bastante check behind. Insta-call flop, insta-call turn e pot river. Sendo que eu represento um range muito forte, né? Eu fui de bet-bet, eu represento um monte de dama X, represento um monte de as X, as e dama, dama-dama, as. Então aqui pra mim é bem full value, né? Ainda mais olhando o perfil dele. E aqui vamos para mais uma notezinha, né? Deixa. Só deixa assim. Deixa marcado call. Peguei a note. Aqui. Opa. Oh, perdi o open aqui. Era open, tá, turma? Ele deixa marcado call nas múltiplas streets, né? Call FT. Então, possivelmente ele deixa marcado call no river, mas ele deixa marcado call flop turn. Tá? Então é uma note interessante de pegar, porque com alguns bleffs a gente pode até evitar, né? Mas principalmente com valores a gente pode betar um pouco mais alto que betaria normalmente. Naquele caso ali, eu tenho dois pares, flush draw, broca. Eu me vi num cenário que eu domino muitas damas dele. Então, me senti tranquilo para betar 2/3, né? As damas. Aqui, aquele spot que a mesa tá mais tranquila, né? Dá pra dar uma forçadinha mesmo com triple suited. Aqui uma trinca. Ele jogou de limp. Como ele jogou de limp, eu vou pra bet no flop. Aqui você bet contra 2. Ele deu call, eu tenho 10, tenho a trinca. Acho que a maioria dos ases ele iria abrir mesmo. Se ele tiver as com dois pares, vai ser check behind. Flush draws fracos, ele vai checar behind, vai betar agora. Check. De todos os turns aqui pra bater, esse 10 é um dos piores, né? E vou foldar. Completo 9-7 que eu não bloqueio. Mas também eu não bloqueio ouros. Então a minha linha vai ser checar aqui mesmo no turn. Não vou dar segundo barril aqui. Talvez poderia dar segundo barril se eu tivesse em posição. Mas aqui eu vou optar só pelo check mesmo. E aí naturalmente ele vai realizar algumas equidades. Turn para river, né? E tá tudo bem. Vou só checar. Tem chance de a gente estar ganhando essa mão ainda, né? Embora seja raras as chances. Fica bem claro pra mim quando ele checa behind que ele tá no flush draw, né? Então eu consigo dar mais calls no river, etc. Mas aqui eu vou foldar. Tô foldando bastante hoje, acho que tô foldando muito, hein? Esses caras estão assistindo a live. Querem me pegar. Asas double. Turma, uma coisa que eu acho importante aqui é saber qual limite vocês estão jogando, assim, eu acho que é interessante. Eu acho interessante saber que limite vocês estão jogando, para mim também ter uma noção, assim, de como poder ajudar mais, né, de uma forma mais efetiva, saber se vocês jogam 5-10, jogam meio pote, né, jogam mais 5-10, jogam mais 1-2, 2-4, é bacana, tá? Esse aqui eu vou foldar ainda contra cutoff. Defenderia com nut suited. Mais as tribet. As tribet. Agora a gente arrumou dois asas em sequência. Aqui o CBT meio pote, tá? É o que eu faria com o flush draw. E aí batendo o flush eu iria mandar mesmo. Bem tranquilo. 8, 6 e valete. SPR aqui está. O SPR está 6.
4, menor que 4, né? Então, aqui tendo o valete, só potar mesmo. Quando ele me dá raise é uma situação razoavelmente chata, tá, turma? Como eu tenho o valete aqui, quando ele me dá raise eu precisaria ter aproximadamente 33, nesse caso aqui 31% de equidade para pagar. Eu acredito que eu vou ter essa equidade, então eu iria pot call no flop mesmo. Mas nunca é uma situação muito tranquila, né? Nunca é uma situação muito confortável. O ponto a se considerar é o seguinte. Porque, Eric, se não é uma situação confortável, por que dar pot call? Porque tem um valor no pot, né? Que são aqueles 24 blinds ali. E eu botei mais 24 na hora que eu botei. Então, por mais que não seja sonho, né? Por mais que eu tenha certeza absoluta que eu estou atrás naquela decisão, eu não preciso estar ganhando, né? Eu preciso apenas ter as odds ali, ter a equidade necessária, tá, turma? Então, aqui às 10h06, eu vou para uma c-bet baixa. Acho que ele vai me dar call com todos os flushes ainda. Alguns combos de 2 pares. Click raise. Eu bet ele click raise. Click raise no Bird Mono. Assim, contra esse cara, eu sigo o meu padrão, tá, turma? Eu não vou de bluff catcher contra jogador passivo. Eu só, só foldo mesmo. Dá pra jogar de check, Eric? Até dá pra jogar de check, mas aquele flush dama eu acho muito forte, tá? Acho que ele vai me dar call com a maioria dos flushes, então eu opto pelo bet. E aí, de novo, né? Volta pra aquela linha que eu comentei anteriormente. Aqui eu vou betar um terço, tendo valete, tendo 10, tendo o asas. Volta para aquela linha que eu comentei, tá, turma? Eu não vou ficar de bluff catcher. Dama vala 10, 10 e 6. Open tribet call. Eu vou foldar só. Vou só foldar, mesmo fechando a ação, tá? Eu espero que esse cara aqui de small blind tenha um range consideravelmente forte. Esse vala-vala, sendo suited em vala, eu tenho certeza que é defesa. Aqui, double, eu acredito que possa ser meio no limite ainda, mas acredito ser ok quanto a botão. Então eu acho que esse range aqui ele é muito forte, tá me dominando e eu vou estar contra 2, tá? Por esse motivo eu opto por não dar o call. Mesmo que em posição, tá? Então eu poderia dar o call. Eu daria o call se eu tivesse com um 8 aqui ou um 9 que me ajuda. Check, check, flop. Eu vou seguir de check aqui, eu não vou atacar nesse turn ainda. Acredito que esse jogador possa ter um range um pouquinho mais equilibrado. E aqui eu vou polarizar. Vou polarizar. Ok. Tinha o Vala-Vala ali. Justo ainda. Então ele jogou para trás o rap. Acho que não tem outra jogada pra gente, tá, turma? O Andizinho comentou: tenho muita noção do jogo, mas não consigo ser lucrativo no PLO 5. Cara, aí você botou ali. Já tentei diversas vezes evoluir uma banca jogando os 10, 20 centavos, mas nunca consegui ter um range sólido. O Alcir colocou: eu jogo 10, 20 centavos em dólar, que seria aí equivalente a uma 51 em reais. E eu acho que aqui a gente tem um comentário interessante, porque você comenta que tentou evoluir várias vezes a banca, né? Mas e evoluir, e evoluir você mesmo, né? Quantas vezes você tentou uma evolução técnica, né? Você de fato tentou, durante essa evolução da banca aí, você tentou também melhorar como jogador, buscar informações, porque isso vai ser muito mais importante que evoluir banca, tá? Principalmente para quem está começando, turma. Eu vejo muitos jogadores com a impressão que são muito lucrativos, que, que batem o jogo já, né? Por terem ganhado alguns pots aí, que é só sentar e evoluir a banca, mas principalmente para quem está começando a jogar poker e jogar o Marra 5 cartas, que é onde eu tenho mais experiência, nesses primeiros períodos, você não pode pensar em evoluir banca, tá? Eu sei que
Muitas vezes a gente a gente quer ter um retorno financeiro, né, um retorno sobre o nosso tempo ali investido, mas a ideia inicial aqui para qualquer um que está começando é pegar o máximo de informação, jogar o máximo de mãos, e sobreviver, tá? A ideia aqui é que você sobreviva ao jogo, né? Sobreviva ao jogo nos primeiros momentos, assim, não e não ficar crescendo banca. A ideia é só sobreviver à variância mesmo. É, as careca, broca, give up aqui, tá? Range de open é bem tight, acertou mãos fortes. Então com o flush draw eu mandaria aqui par broca, mesmo em SPR baixo eu vou só foldar. Então, putz, que decisão agora, hein? Dois flushes, ele não betou flop, então não tem combos de dois pares. Eu tenho 9 que bloqueia straight. Indo para pot, tendo 9 não vai dar para foldar mais, mas acho que é a linha aqui. 24, 14, 16, é pot mesmo. Dois pares e blocker do 9, né? Então aqui a linha é pot no turn. Flop give up e turn pot. Então, que às vezes o jogador que está iniciando não é tão claro para ele o objetivo nesse início, né? Como você comentou ali, o Andizinho. Que é você sobreviver, tá? Você se expor à variância e não necessariamente entrar construindo a banca. Exceto se você já né, já conseguiu ser alguma vez um jogador lucrativo de fato, conseguiu tem está ciente que você bate aquele field, né? Então aí eu acho que é justo. Aqui check check flop, check check turn e vou só checar no river mesmo. Não vou nem dar raise nem fazer nada, vou só foldar. Então a ideia é montar, a ideia é sobreviva, tá? Essa é uma das melhores dicas que eu posso te dar aí. Tenha paciência, estude, né? Você quer crescer uma banca, sim, então coloca um ritmo bom de estudos e tenta não perder, que no longo prazo você vai conseguir crescer essa banca. E sobre se tem algum range de mãos para disponibilizar, o PLO, né? Aqui esse rei eu vou foldar do início da mesa ainda, deixar para abrir double em rei ou se tiver só um gap, tá? Então, tem muitos combos, onde tem muitos. O PLO 5 Cards tem mais de 2 milhões de mãos, né? Então, a gente trabalha, nós no time e na academia, a gente trabalha com características, né? Com componentes e características que tornam uma mão de poker forte, né? Então, a gente trabalha a parte conceitual, né? Aqui ele deu c-bet meio. Tendo flush draw, 5 e 2, eu vou dar call. Dois terços, call ainda. Não vejo por que dar raise ainda. Tá, turma? As rei 3 e 2. Uma forçadinha do EP. E eu vou polarizar contra ele. Bem polarizado aqui. Botar. Pode ser que eu tenha as careca, né? Vamos jogar dúvida lá pra ele, né? Vamos jogar a dúvida lá pra ele. Aqui um terço call. Um terço e call na volta. Acabei até perdendo a linha de raciocínio. Então a gente trabalha ali onde nos componentes que tornam uma mão forte, né? O que uma mão precisa para ser um Open GP? Então, cartas altas, conectividade. E agora, que componentes eu posso abrir mão para dar um Open de MP? E a partir disso, a gente constrói a estratégia de jogo, né? Entendendo também as dinâmicas da mesa, que vão influenciar nos ranges, etc. Mas é muito mais eficaz você entender o motivo, né, por trás de dar um open, né, do que você tentar decorar um range de mãos. Então, eu realmente não é diferente do Holden, né, que no Holden você tem
Ali, como tem menos combos, é muito mais fácil de você ter os ranges montados no PLO 5 Cards. Como são muitas possibilidades, a gente precisa trabalhar a parte conceitual mesmo, saca? Aqui, mais uma defesa em Blind War. Talvez, turma, talvez eu tenha dado uma forçadinha nesse River. Call e Pot. Mas eu acho que se eu desse um raise baixo, ele também não ia me pagar. Aqui, Broca, Flush Troll, beta meio Pot, né? Tendo Broca, Flush, eu vou dar Call aqui. Não vou foldar ainda. Acho que eu tenho uma equidade boa, né, a realizar. Eu acho que ele pode estar dando uns check raise aqui e brecar. Então, bet call e fold no turn quando ele pota. Ok. Principalmente por ser Blind War, né? Tô atacando ele. Posso estar atacando um pouquinho mais light ali. Então, você tem um bet call ainda, beleza? Hum, Aqui fold. Aqui do BTN, bottom de range, né? Mas ainda é open. E aqui também, da mesma forma, né? Uma mão triple suited, mas com uma conexão ok. Ainda dá pra abrir contra ele pra jogar em posição. Ali quando você comenta que não consegue controlar, né? O range, controlar e saber o range que você deve jogar, é interessante porque você tente trabalhar no conceito, né? Por trás de um open. Eu vou só checar behind com esses 5 aqui contra 2. Vala, eu vou foldar. E aí, trabalhando em cima de conceitos mesmo, tá? O que torna uma mão forte, como, quais características que influenciam, né? Na hora de você dar um open, exemplo, o stack, né? Como você disse que tem uma noção ali de que você já jogou e spingou, né? Então, a parte conceitual, acredito que não deve ser um problema tão grande, né? Quando você já tem alguma experiência com poker. Check, check, flop. Eu vou seguir de check, check, mesmo com duas brocas. E, e aqui eu vou tentar levar o meu top pair para showdown. Check, 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 check. Não precisa blefar, eu acho que posso estar ganhando essa mão algumas vezes. Hum. hum. Check, 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 check. Agora o cara beta pot. Alguém me diz o que que ele tem aqui. Dama 9. Mas será que o 9 não betaria turn? 9 9 beta turn. Dama 7. As e dama. Hum, Vou foldar esse as e dama ainda. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tive que dar uns folds aqui meio esquisitos hoje. Salvar essa aqui também. Check, 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 check. Pot. Quando eles polarizam, assim, quando o jogador polariza a bet, né? Ele tá querendo representar um range forte, mas de forma geral eu acredito que esse range que ele tá querendo representar teria, teria betado antes, mas não dá para descartar, né? Então no time ali onde a gente trabalha muito em cima dos conceitos. Inclusive, as vagas pro time da academia estão sempre abertas lá, tá? Só dá uma olhadinha no Instagram da BPLO lá que tem o formulário para você preencher. Bet fold, aqui open, tamo vala 8, 5 e 4, call, check, check. Aqui eu tenho duas opções, eu acho que ele vai betar nesse as algumas vezes, mas da mesma forma ele vai, eu acho que ele vai querer proteger esse as sim, então eu vou jogar de check mesmo. E eu vou dar raise nele se ele betar. Bom, não quis. E aqui eu acho que a gente tem um value bet mais tranquilo, né? Tentar tomar call de um as e rei, né? Uma coisa assim.
10, 8, broca. Esse board aqui é um board muito interessante porque eu acredito que seja um board bom pro range dele. Então vou jogar de check e vou esperar que ele dê uma aposta de meio pote aí, de forma geral. Não fez, né? Não fez. Então eu iria para check raise, obviamente, não iria dar check fold. Aqui eu vou betar meio pote. Talvez ele possa me dar call com reps, né? Ou até fazer alguma gracinha nesse 8. E fez, né? Eu não vou dar raise, eu vou jogar só de call aqui, tá? Pra ele pensar que eu tenho algum possível as e ainda fold. Que eu vou dar bet call com as as, né? Eu não vou dar raise porque ele não representa nada, né? Pra mim, ele, se eu der raise, ele vai só vou facilitar a decisão e ele vai foldar. Então agora eu espero que ele tente me fazer foldar algum as ou até falo e betar esse 8 aí. Se ele tiver rei, por exemplo, eu vou ficar bem surpreso aqui, o rei 8. Se eu der raise de novo, será que ele me paga com 8? Mas qual é o risco dele ter algum rei 8? Se o rei 8 não betou flop, né? Então acredito que a gente tenha um call aqui. Não precisa mandar, né? Spot de dúvida aqui. Será que eu mando? Será que eu dou call apenas? Eu vou dar call e vou pegar a informação de que mãos ele tá jogando assim. Era o 8 mesmo. Então acabei perdendo um pouquinho de valor aqui. Vamos ver. Spotzinho parecia mais simples assim, mas quando ele me dá raise aqui eu realmente fico meio na dúvida. Vou salvar. Open, a gente tribet de novo, turma. Aproveitando que vocês estão no chat aí, que vocês estão ligadão. Como que vocês jogariam esse 10 e 8 river? Manda ou check? 6, 5 e 4. Tem o broca flush draw aqui. Eu vou jogar de check. Broca flush draw. Eu vou jogar de check flop. Ele betou 2 terços. Open cutoff. Eu tribet. Será que dá pra chovar esse aqui? Ô, Baruf, dá pra chovar esse turn aqui, cara? Eu não tinha pensado em chovar, tá? Mas agora pensando, eu já dou check behind, ele vai me atacar, né? Então eu dou check behind pra ele me atacar. Só mando o turn mesmo. E aí depois a gente reavalia. Mas eu tenho alguns nuts jogando assim, né? Eu tenho alguns combos fortes ainda fazendo slow play. Então por esse motivo aí que eu optei por essa linha, tá? Eu espero então, com o check, que ele me ataque muito no turn. E claro, com essa mão eu me vejo em condições ainda e uma equidade razoável se ele engatar, né? Se ele tiver 8-7, a gente tá bem mal ali, paciência. Mas contra uns combos de dois pares, assim, eu acho que a gente pode até fazer ele foldar aqui numa boa, tá? Então, essa foi minha decisão. E aí, claro, se foi boa ou se foi ruim, né? A gente vai avaliar no pós-game, né? Não agora. Agora a gente vai tomar o que seguir o plano que traçou, né? E vamos ver o que os meninos pensam desse cenário aqui, dessa textura de board. Dama 7-6. Eu tenho 9, tenho 6. Overpair, flush. Eu vou jogar de bet mesmo, meio pote. Aqui eu vou foldar na mesa 1. Bet GL, né? Dá pra jogar de check raise? Até dá. Mas como eu tenho 9, tenho 6, acho que ele não vai betar tanto assim. Pode betar qualquer dama? Pode, mas dama vai pagar o meu meio pote e eu vou mandar no turn, né? Alguns cenários bem interessantes, umas mãos bem curiosas aqui. Essa aqui eu vou deixar salva. Essa aqui eu vou defender. Broca, 2 backdoors. Ele vai dar check, eu vou dar bet. Não vou deixar passar essa. Não tá passando nada, né? E aqui a gente armou mais uma broca e o flush em 5. Sem 9, né? Sem 7 aqui que bloqueia. Eu vou jogar de check mesmo e tentar realizar essa equity. Não vou seguir barrelando, tá, turma? Vou optar por jogar mais pra trás. Fold, fold. Você comenta ali.
Não é puxar sardinha para o meu lado, mas acho que deveria ganhar ao longo prazo nos 10, 20 centavos no Pillow 5, até pelo field ser muito fraco nesse limite. Então, cara, é porque aí tem algumas questões a se considerar, né? Que às vezes você é muito bom tecnicamente, por exemplo. Você tem uma visão tecnicamente que está avançada em relação aos aqui com o 8 e com o valete. Ainda vou jogar de check aqui. Então você pode estar tecnicamente na frente dos jogadores ali, né? Aqui um terço. Tá 8. Toma o call de rei-rei. As rei-rei me paga com certeza. Alguns as dama-dama. Dá pra jogar de check de novo sem problemas, mas eu já vou começar a betar. Você pode estar tecnicamente na frente, né, desses jogadores, ter uma percepção melhor de jogo, conseguir avaliar perfis, mas você pode talvez emocionalmente estar inferior, né? Então o poker o Omaha, né? Ele exige tem várias coisas do tipo, né? 9 rei dama, 9 rei asa, um board razoavelmente conectado, então por isso eu beto bem, eu já beto alto aqui. Então tem que ver que tem outras questões além da parte técnica, né, que envolvem a carreira de jogador profissional, né? Você precisa estar fisicamente preparado, você precisa estar focado durante o jogo, você precisa, além, né, do estudo técnico, você precisa dessas questões. Otávio, check call river. Otávio, qual river, Otávio? Qual river que é check call, será? Agora o Otávio não me ajudou ali. Check call river. Do nada. Me lembra qual river, por favor. O Fernando comentou, eu mandaria porque a frequência que ele vai dar check back com rei 8 no flop é baixa. E será que a frequência que ele vai dar call com o 8 é alta? Será que ele vai me dar call no river, né? Sem full ali? Ou talvez eu faça full down 10 e 8. Será que ele me paga um 8 e 3? Tem essa questão. E essa do Otávio aí eu vou ficar pendurado aqui sobre qual é a mão. Qual será a mão que o Otávio quer dar check call? Eu não lembro nem de estar jogando fora de posição, Otávio. Essa aqui. Então aí a gente tem, Fernando, duas situações, né? Uma, a frequência que ele vai checar o rei 8 realmente. Não acho que seja grande, né? Ele vai ter uns bet fold ali com o rei 8. E a frequência que ele me paga com mão pior, né? Porque aí eu estaria dando raise para perder algumas vezes e talvez não tomar call desse 8, sabe? Uma questão interessante a ser considerada, né? Uma outra linha que a gente pode pensar é talvez mandar turn, mas bom, salvei, né? Salvei. Vamos discutir com os universitários. Turma, não sei se vocês repararam, mas o jogo tá excelente, né? O jogo tá muito bom. Ação para todo lado, o field tá bem bacana também, embora essa mesa em específica esteja um field um pouquinho mais regular, né? Jogadores com stats mais regulares. Aqui a gente está tendo uma ação bem interessante. Então, eu vou deixar, vou disponibilizar aí para vocês o link do nosso atendimento, tá? Do atendimento para quem quiser, quem ainda não joga no Cacapoker, ele quiser conhecer, né? Quiser colocar ficha, criar conta, etc. Precisar de alguma ajuda, alguma orientação, ficar curioso, né, para jogar nos clubes aí da academia, pode entrar em contato aí pelo link que eu vou disponibilizar já já. As Rei 954, conta botão, aqui é call, aqui é fold. Então, deixei ali disponível para vocês o link. Um terço, tendo dois pares. Eu vou dar check fold apenas. Opa, miscliquei aqui. Que beleza, hein? Aí eu miscliquei lá e ainda bem que eu ia dar check fold, porque eu acabei misclicando e foi até
minimizei a tela. Eu aqui vou foldar pré. Essa mão aqui eu vou defender em Blind War. 10, 5, 5. Rei, rei, foldar open. Ele check. Aqui a gente tem uma bet natural. Eu vou betar baixinho aqui porque eu quero representar um 5 mesmo. E vou betar em tudo que melhorar, tá? Vou betar em 8, vou betar em 6, vou betar em 4, vou betar em 2, talvez. Nesse não era o. Esse 2 aqui não era o que eu esperava, tá? Essas cartas que for broca, eu iria betar no backdoor. Que eu vou só checar mesmo. Vou só checar e vou ver, pegar a informação do que ele me deu check call, né? O que ele me pagou flop. Dama, dama. Justo. Betou, deu check call, turn. Talvez eu fizesse ele foldar, talvez não, né? Então, betaria nos dois. Quando eu armasse pontas, por exemplo, 4, essa aqui eu betaria, tá? Que eu armava rap. O 8 também betaria, mesmo de espada. Mas o 2 eu betaria nos flushes mesmo. Eu não ia realizar, né? Essa era a estratégia. Uhum. Fold. Mas não era. Ah, é check call, né? Ah, tá. Agora sim. Putz, eu achei. Não lembrava. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio. Então seria check call mesmo. Também acho que seja uma linha ok ali. Seria check call, então eu vou dar check raise, só pra discordar. Só pra movimentar a discussão, acho melhor o check raise, então. Não, acho que check call ali, ó, é uma boa decisão ainda, embora tenha essa opção de considerar. O Fernando comentou ali, sou positivo há 5 anos. Meu problema maior no poker é a minha gestão de banca. Pois é, cara, é importante, assim, é uma das partes principais, né, você ter essa gestão. Com certeza eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, uma vez que eu comecei a jogar Omaha 5 cartas e já entrei no time, né? Então, ao longo do tempo, é, eu não joguei por conta própria, né, para fazer essa gestão de banca aí, ter um pouco mais de experiência para falar, né, para ver os desafios que você enfrenta jogando por conta. Mas, mas eu, como jogador, muitas vezes o jogador de time, né, ele precisa também ter uma gestão de bancas, né? Uma gestão de banca que às vezes acaba sendo mais rigorosa do que a gestão de banca do que alguém que joga por conta. Até porque em um time de poker a gente divide os lucros, né? Então você acaba tendo que ser um pouquinho assim, ser às vezes mais cuidadoso ainda com a banca do que um cara que joga por conta. Porque no final das contas, né? Pra mim que jogo pro time, eu vou dividir e tenho que pagar minhas contas no final do mês, eu tenho que fazer minha reserva, enfim, né? Cada um, cada um. Mas essa a gestão, assim, para Omaha 5 cartas, para qualquer jogo, né? Mas falo para Omaha 5 cartas porque é o que eu tenho experiência, ela precisa ser bem feita e nem todo mundo vai ter essa habilidade aí de fazer. Aqui tendo 10 e o backdoor, ele deu lead, mas eu ainda tenho um call no meu ponto de vista. Check, 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 check. Eu vou betar aqui. Vou betar por valor, tá? Acho que tô ganhando de uns flash draws que ele liderou e etc. E vou give a par. Boa. Então realmente tava ganhando de alguns flash draws que ele havia liderado aqui. Não vou checar para realizar naquele set, né? Eric, mas se ele tiver 10-7, beleza, pode ter, mas pode ter só o flash draw nuts, né? Um 9-9 da vida, como foi o caso dele. Então tô em posição, tem essa facilidade. Então, claro, o fato de você estar positivo há 5 anos, né? Já te coloca acima da média, mas aí desenvolver essa habilidade de gestão com certeza vai fazer você dar um salto muito grande, né? Então, é uma coisa que a gente tem falado muito, inclusive no time, né? Sobre a importância dessa gestão, né?
Porque às vezes algumas pessoas podem fazer o processo seletivo, eu não tenho banca, eu vou entrar para um time porque eu quero só a banca para jogar. Não é bem assim, tá, turma? Bem assim, mesmo dentro de um time existe também uma gestão, né? Então, por quê? Porque o time não tem interesse em acabar com a sua carreira no início, né? Então não é bem assim, dinheiro à vontade, até dinheiro à vontade, vamos ver o que acontece. Não é, né? Então é bem importante ter esse cuidado aí. E claro, a facilidade que você tem num time é você poder jogar limites que por conta própria muitas vezes a sua banca não comportaria, né? Então, putz, eu tô habilitado, eu me vejo habilitado tecnicamente, né? Me vejo habilitado tecnicamente aí para jogar um limite maior, mas eu não tô tendo condição. Bom, então aí provavelmente você seja um caso de buscar um time, né? Ou estou há muito tempo no mesmo limite, né, e não consigo escalar. Bom, então você também pode ser um caso de estar procurando um time, ou quero começar, né? Quero a experiência e tal. Hum. Vou foldar essa mesinha aqui. A minha proposta é jogar os limites um pouquinho menores. E aí, se eu encontrar uma mesa boa, não dois, eu pegaria, mas eu não encontrei. É uma mesa consideravelmente regular. Então, vou jogar um limite menorzinho aqui. Então, essa aqui equivale. Essa aqui é mais ou menos a que vocês estão jogando, né, turma? 10, 20 centavos ali que vocês. 10, 20 centavos seria 51 em reais, né? Relax the mind. Boa noite, vocês têm algum clube no Kaká Poker? Tem sim, cara. Inclusive eu deixei ali. Se você rolar o chat ali um pouquinho, você vai ver que eu deixei o contato do nosso atendimento. E aí você pode pegar as informações com mais precisão, tá? Sobre é, clubes, rakeback, propostas e tal. Vai com certeza. Manda um WhatsApp lá, um WhatsApp pra gente lá que a gente vai conseguir responder com mais calma lá. Eu não tenho não tenho envolvimento aí nos clubes, né? Eu sou instrutor do time da Academia Brasileira de Omaha, é, instrutor e jogador, né? Então eu não faço essa parte e até para não te responder assim uma informação errada, né? Acho que é mais bacana assim, vai ser bem mais fácil se você entrar em contato lá conosco, beleza? Fernando, boa questão ali, Check Raise no River provavelmente não vai ter blefe, logo ele teria que foldar tudo, né? Talvez check call para ganhar informação da mão dele seja a melhor opção. Ganha informação e escapa algumas vezes que ele checou behind o tal do rei 8, né? Cara, rei a gente sabe que ele não tem. A linha de pensamento foi boa, ele fez a mesma ação que o rei 8 faria. Carlos, a única questão a se observar ali é o seguinte: alguns jogadores apostariam o rei 8 no flop, né? Alguns jogadores apostariam rei 10, rei 8, 10 e 8, então essa é a incógnita, né? Então, ao, da mesma forma, outros jogadores jogariam de check o rei 8 para não dar bet fold, beleza? Fold. O time joga quantas horas por dia? Cada jogador. Então, a rotina ela é dividida. Você divide a sua rotina da forma que você quiser, né? Mas numa média, assim, os meninos que estão começando, né? Que jogam menos aí, né, no início. Então, é uma questão progressiva, tá, Fernando? Tipo assim, quando você tá no início, você precisa estudar mais e jogar menos. Então, não vale a pena você, por exemplo, começar jogando poker, jogar 7, 8 horas, né? Acho que vale muito mais a pena você começar jogando 4 horas por dia e estudando 3 que sobra, ou estudando 4, do que, do que de cara se atracar a grindar, né? Então, é muito do momento, né? Do processo. Então, vai ver os meninos que estão com uma experiência maior, já otimizaram algumas linhas, né? Já tem um pouco mais de clareza sobre o jogo, sobre as decisões, consegue grindar um pouco mais, até porque conforme você masteriza o seu processo de decisão, você economiza energia, né, na hora de tomar decisão. Então,
Que eu vou trocar essa mesa também. Não formou, né? O pessoal saiu. Então, conforme você masteriza, você economiza energia na tomada de decisão e, e isso influencia, tá? Opa, uma osciladinha aqui. Não, aparentemente não sei se vai ser como que sai na gravação aí pra vocês, turma, mas aparentemente aqui não tá tendo um problema na minha internet, tá? Tá tudo ok. Tá tendo uma oscilação aqui no aplicativo mesmo. Será que é isso? Será que sim? Será que não? Será que é? Teste de velocidade, tudo normal. Conexão com o YouTube é conexão excelente. Ué, será que tivemos um. Me ajuda, me ajuda. Aqui. Fold. Talvez eu tenha. Pode ser que eu tenha perdido a conexão também, né? Pode ser que eu tenha perdido por alguns momentos aí. Depois eu vejo com vocês aí como é que ficou pra. Me comentem no chat. Ah, quanto é. Quanto é o DIU na BPLO, o Rakeback conta também. Então, cara, aí essas questões de DIU, é, a gente abre pro pessoal que está participando do processo seletivo, né? Acho que não convém eu comentar aqui, beleza? Então, essas questões aí de DIU, contrato, tempo de contrato, é para quem fica aí, são informações restritas, beleza? Agradeço aí a compreensão. Ah, qual o ID do clube de vocês? Eu deixei ali, Miguel, o chat, tá? Eu deixei ali. Aqui, abriu, formou. Eu vou deixar de novo. Então, se alguém não se passou ali, eu deixo de novo o contato para enviar o ID para vocês, né? Enviar ID de clube, falar sobre Rakeback, etc. Tudo ali no contato. Tranquilo, no atendimento. Eu vivo há 4 anos só de Pillow 5. Hoje jogo HU 51 e 12. Interessante. Interessante. O Fernando é o menino que falou da gestão de banca, né? Interessante. Se quiser aprimorar seu jogo, né? Conhecer linhas diferentes aí, a gente tem o processo seletivo para o time da BPLO, para quem não sabe, ele está aberto em tempo integral, tá? Então, tá sempre aberto lá, preenche a ficha, a gente vai analisar e eventualmente entrar em contato. Check, check, flop, bet turn, ele raise, opa, ok, né? Check, flop, eu check, open, GMP, check, flop, eu check. Eu vou seguir a linha de check aqui, eu não vou apostar nesse 4. Será que dá pra apostar meio pote? Meio pote precisa passar pouco, né? Acho que vale ainda o meio potinho. Open Elite Bet. Eu vou jogar de call aqui, por estar em posição, com a mão bem conectada, né? Que acerta bons boards. LCB to pot. Eu tenho duas linhas. Uma é mandar e não ter full equity. E a outra é dar call e torcer para ele brecar em alguns straights que completar. Então vai ser essa linha que eu vou adotar. E aí, claro, consigo escapar nesse cenário aqui, principalmente. Então, ok, batia lá, mas paciência. Tendo 10-10 ali, eu resolvi dar só call no flop, embora eu tenha uma mão forte, que é pra... Acredito que algumas cartas que a minha mão não melhora, tipo um 8, um rei, uma dama, eu ainda posso fazer ele foldar quando ele checar no turn, tá, turma? Então, por isso. E pode me informar como funciona o treinamento da PPLO? Também, Andizinho, também assim para essa parte aí dos cursos, né, dos produtos que estão disponíveis, fala com o nosso atendimento lá que com certeza vai ficar bem mais claro, tá? Só relembrando aí que eu havia comentado, eu sou da parte aí da instrução, né, do time da BPLO e aí a parte do curso, dos clubes, etc. Com o Baruf, né, e o pessoal aí que consegue te explicar melhor que eu, né, as diferenças que vão ter de um para o outro e também indicar, né. Eu não trabalho não faço acompanhamento aí no curso. Sei que o Renato faz, o Baruf faz, enfim.
Então é mais com os meninos aí, beleza? Só entrar em contato ali, manda uma mensagenzinha, diz, ah, gostaria de informações sobre o curso, né? E aí vai ficar bem, bem claro, melhor que atravessar a informação, né? É só. Aqui eu vou salvar essa mão aqui para pegar a opinião dos meninos sobre a minha linha de jogo. Então é um hábito comum que eu venho tendo. Não sei se vocês acompanham, vem acompanhando já a série de lives, né? Eu gosto bastante de salvar a mão e discutir. Estou sempre presente nos grupos de discussão. Baruf, o Renato, o Otávio, que estava aqui no grupo, o Léo, eles que lutem lá para argumentar, né? Porque eu gosto bastante de questionar, né? De de ver você. Eu tenho uma oportunidade, né? Você estar num time, um dos grandes EVs de você estar em um time é justamente essa oportunidade que você tem de conviver e trocar informações com pessoas que estão estudando, ou estudando a mesma linha que você, ou que acontece no time, mas também com objetivos em comum, pessoas que estão é, estudando diariamente, né? Estão aí com um propósito. Então, um time ele te dá um grande EV que você tem em um time é esse. Com dois backdoors, rei, eu vou jogar de check. Vou pagar alguns turns. Então, oh my god. Vou pagar alguns turns. É uma boa, né? Mas aqui pra pot. Par, flush draw. Vou foldar só. Acho que uma broquinha pelo menos. Eu daria conta. Contra o small, né? Contra o big talvez eu dê mais call nesse bet. Então, um dos grandes EVs que a gente tem por estar em um time é justamente trocar ideia aí com os meninos, né? Vou foldar essa, vou abrir double suited, ou sem esse suited machucado, talvez já possa começar a abrir. Aqui um rei de cold call. Então, uma coisa que eu não sei se aqui broca, overpair, flush draw, vou dar check. Eu realmente não esperava que ele se betasse muito, né? Um cara que se beta pouco. Aqui eu vou betar 2 terços. Não que eu represente tanto esse 4 e 3, mas eu represento uns combos de uma dama, né? Uns combos de rap eu ainda tenho aqui na minha mão. Então eu vou betar esse 2 terços aí. Vou tentar acrescentar a equidade da minha mão, que é broca, flush draw e overpair. Vou acrescentar um pouco de fold equity. Okay. Fold. Aqui mais um fold na mesa um. O que eu tava comentando anteriormente é o seguinte. Não sei se vocês observaram, mas basicamente a gente tá jogando uma linha que ela é muito parecida, né? A gente em limites que são consideravelmente diferentes, ou seja, aqui uma 2,55, aqui já uma 51, né? Então, a gente está jogando um jogo e onde estão as adaptações? Adaptações aos perfis dos vilões, né? Não vou ficar fazendo grandes exploits ou jogadas muito diferentes, né? Por conta do limite. Eu vou mais, eu vou mais adaptar ao cenário que aparecer, tá? Eu não vou ficar indo muito. Bom, aqui na 10-20 centavos, na 51 eu vou explorar tal coisa, na 1-2 vou explorar outra. Não, eu acho que essas decisões elas vão demandar um pouquinho mais de energia, né? Então, prefiro manter um jogo mais parecido e aí em spots que, óbvio, ficam muito evidentes, né? Que, que a gente pode ir mais para um lado mais explorativo, aí eu não vou deixar passar, né? Não vou deixar passar, porque mas de forma geral, não vou ficar caçando, né? Ficar caçando spot, ficar dando raise aqui, né? Check raise ali, blefe cá. Não, só ter paciência mesmo, esperar o jogo se desenrolar, beleza, turma? Bem tranquilinho. Uhum. Fold. Aqui um EP, um open de botão.
meio forçadinho, né? Tem um jogador regular que vai tribetar um pouquinho mais, tem um regular no Big Blind também. Ainda vou dar esse Open, então. Ainda vou dar esse Open. Agora com o Limper, essa aqui entra numa daquelas mãos que eu falava lá no começo, né? Sem o Limper abriria ok ainda, mas com o Limper aí eu já vou foldar. Fold. Gurizada do time presente aí participando. Meio que eu fiz isso também ao longo do tempo. Eu tinha aula de dia com o Baruf e de noite assistindo a aula. De noite assistindo a live, né? Aula de dia, live de noite. Eu lembro de uma vez que ele comentou isso. Eu tinha tido 3 horas de aula e à noite eu tava assistindo a live ali. Sempre presente, né? Aproveitando aí o máximo. Então, não, para quem não me conhece ainda, né? Eu entrei no time da academia jogando os limites de 30 a 60 centavos. E hoje eu jogo 10, 20. Então foi um processo aí de. Até eu subir para 10, 20, 3 anos, né? 3 anos mais ou menos. Claro que teve casos diferentes de pessoas que chegaram em um ano até 10, 20. Eu, como eu fiz uma gestão um pouquinho mais conservadora do meu bankroll pessoal, né? Eu entrei sem saber nada, então eu resolvi fazer uma gestão mais conservadora. E aí demorei um pouquinho mais. E aí eu cheguei a subir, né? Até antes. Cheguei na 10-20 antes, mas subir de fato foi nos últimos meses aí que eu comecei a pegar jogo, né? Fold. Então hoje, claro, a gente tem um processo um pouquinho diferente do que foi o meu, um processo bem mais, assim, bem mais não, mas mais ajustado, né? Porque é um aprendizado nosso também como time, né? Um aprendizado do time como empresa também, no que diz respeito à gestão dos jogadores, etc. Mas, depende única, exclusivamente do jogador, né? Não tem a escalada de limites, não tem a ver com lucros, é exclusivamente aí a estudo mesmo. Open Tribet, Tribet Call aqui, né, no BTN. Aqui, CBET, né? CBET e Call contra o cara short. Será? SPR 4,5, né? CBET Call. Tribet Pot, de mono. A CBET baixinha aqui. CBET 1/3, né? Bem tranquila. Depois que eu CBT 1/3, eu vou jogar de meio pote aqui nesse turn. Dá pra jogar de 1/3 de novo. Aqui. Eu vou jogar de meio pote. Na mesa 2, bem padrão, né? E river chove. E river chove. Aí, vamos ver o que nosso amigo nos mostra. Ok, temos um herói. Temos um herói. Bet baixo flop. Bet baixo turn. Eu tenho uma tribet em alguns casos, tá, turma? Com essa composição, mas com esse cara bem tight eu vou jogar de cold call apenas. Aqui um spot legal, né? Um spot interessante. Eu espero que ele dê bastante check aqui, tá? É um jogador que se beta pouco e dá pouco raise. Então eu tenho par e broca. Minha mão não evolui tanto, mesmo sem bloquear copas. Quando ele checa eu vou dar um bet bem alto aqui. Por ser um board bem dinâmico, né? Bet baixo, meio no turn. E aí ele me pagou razoavelmente rápido, né? Então, acho, com certeza, assim, eu vi uma perspectiva boa de tomar call nesse river ali, né? SPR menor que 1, ele não precisa estar certo tantas vezes. E aqui, 4-7 valete, né? Contra um cara do MP. Um cenário claro, um cenário que evidencia, né? Uma situação que evidencia claramente a vantagem que o jogador em posição ele tem, né? Então, eu joguei. A minha mão ela não tem muita equidade, né? Assim, olhando para o board, não tem praticamente nada de equidade, né?
não tem flush, não tem nada, mas o cara, por estar fora de posição, ele também não consegue jogar tanto de check call. Então aqui, o que que a gente está fazendo, né? Por estar em posição, a gente está jogando mais equidade do que a mão tem de fato, né? Dama 7-4, OP. Esse aqui contra ele eu vou para C-bet ainda. É um jogador que folda pouco, então eu vou barrelar em alguns turns. E aqui SPR2 e pouquinho, abrindo broca, com certeza é um dos que eu vou barrelar. Na outra mesa, tribet. Então, bet flop, ele call, bet turn, ele call, e river eu vou para check, né? Não vou betar, não acho que ele vai me pagar com mão pior aqui, tipo um dama 10, pelo contrário, eu vou dar check e aí vou dar check call mesmo. Não vou foldar também, né? Vai que ele resolve, né? Querer representar um straight aí. Então vou para check call. Então, Eric, por que esse segundo barril se abriu só a broca? Principalmente porque ele folda pouco para C-bet, né? Então ele folda pouco para C-bet. O cara que folda pouco para C-bet, ele tá pagando flop com mãos mais fracas. Então é bem intuitivo assim. Folda pouco para C-bet, paga flop com mãos fracas, dá para barrelar mais, beleza? E o Fernando comentou, subir de limite tem que preparar muito a mente, é por aí, tá, mano? Tem que, além de, claro, estar tecnicamente preparado, você precisa, é um conjunto, né? Então, quando a gente fala, principalmente dos limites maiores, que eu julgo ser meu caso agora na 10-20, né? Então, a gente tá, e aqui no Kaká Poker na 2.5, a gente tá chegando num ambiente onde os, todo o EV vai influenciar, né? Open Fold aqui mesmo em posição, então, é, vai exigir uma preparação técnica, vai exigir uma preparação mental, e aí, além da preparação técnica, preparação mental, você vai precisar de uma preparação física também, porque nós jogadores de poker, nós jogadores profissionais, passamos longas horas sentados, então, imagina você estar sentado lá jogando, e aí daqui a pouco deita na cadeira, daqui a pouco muda, daqui a pouco tem que se ajeitar, né? Então, sente dor nas costas, então você precisa também da preparação física para não ter esses desvios de foco, né? Então, preparação técnica, preparação mental, preparação física, uma variância, então essa bastante, tem vários quesitos aí para você estar preparado, né? Você precisa estar redondinho. Bem qual. Claro, aí, né, óbvio, isso depende do objetivo de cada um. Meu objetivo é seguir escalando, né? Então, 10, 20, 25, 50, 5, 10 dólares, 10, 20 dólares, 25, 50 dólares e por aí vai. Isso é o que o Eric quer, né? Agora se, vamos jogar uma 51, né? Vou erguer uma banca, vou escalar aos poucos. São objetivos diferentes, né? Então, por ter esse objetivo mais de longo prazo, né? Ele, por ter esse objetivo de carreira de estar escalando, eu estou numa preparação, né? Me vejo num período ainda de preparação. E aí, ponto importante, período de preparação tem a ver com meu objetivo. Logo eu mantenho meu foco nos estudos, tá? Então eu não estou focado em volumar, não estou nem interessado em aumentar o meu volume de grind, eu estou focado em estudar e me preparar, tá? Para o que eu vejo aí, né? Para as possibilidades que eu vejo que podem surgir. Então, se o meu momento fosse estabilizar, jogar um limite mais barato do que eu jogo normalmente, jogar mais mãos, por exemplo, jogar mais telas, aí provavelmente eu iria, poderia, né? Que eu vou betar 2 blinds. Eu poderia focar mais em volume, né? Como eu comentei, focar mais em volume, etc. Mas como o meu foco ainda é evolução técnica, assim, eu acho que
é importante a gente evoluir tecnicamente estudando mesmo, né? Então, estou dando prioridade aí para evoluir como instrutor, estudando bastante, evoluir como jogador também. E aqui, check, check flop, bet turn ele call, bet river ele raise. E foldamos, né? Foldamos. Não sobrou nada lá pro nosso amigo. Eric, mas ele não beta o As, o As no flop? Não precisa, né? Não precisa. Então, se ele tiver ali, é super, super tranquilo dele jogar esse As mais pra trás mesmo. Pam, pam. Walk aqui na mesa 1. Sessão movimentada, né, turma? Sessão movimentada. Bastante, com algumas ações interessantes. Open BTN, a gente call, rei, rei, vala, vala. Dois valetes, duas pontas, meio pote, né? Bem tranquilo aqui. Então é um board que a gente vai querer liderar, né? Tendo o vala 9. Por quê? Porque em straight board aqui vai ter pouca c-bet. HU talvez não, mas multi-way vai ter pouca c-bet. Então esse board mais estático aqui, tendo dois valetes e dois reis, eu bloqueio não só o nuts, que seria o vala 9, eu bloqueio também as mãos que continuam, que são os combos de rei valete, tá, turma? Então essa ali é um spot bem claro para liderar, beleza? E óbvio, né? Quando eu tomar call de alguma trinca ou algo do tipo, eu ainda tenho uma equidade a realizar ali, né? Eu posso puxar essa mão aí e realizar minha equity. Então, uma linha de bet. Quando se prepara com tudo isso, sua variância pode dar errado. Fernando, mas uma das coisas que pouca gente fala é o quanto nós oscilamos, né? Porque, claro, você, como você comentou ali, já vive de poker, é jogador profissional, mas a gente é ser humano, né? É difícil você deixar tudo sempre, sempre redondinho, né? Até porque tem muitas coisas sobre poker que ninguém ainda explorou, né? Então é difícil você estar. Quanto mais redondo tiver, melhor. Mas nem sempre você vai estar com tudo redondinho. Então sempre vai ter algum ajuste a ser feito. Ou você ajusta a parte emocional e aí a parte técnica dá uma desequilibrada. Ajusta a parte técnica e aí a parte emocional desequilibra, né? Então, ou aí surge uma teoria nova. Então é importante. É bem difícil, né, você ter. Eu acho que você estar com tudo redondinho realmente é o que diferencia o jogador médio aí, né, o médio, o regular do regular realmente competente, né, o cara que consegue manter essa estratégia sempre, que está fisicamente preparado, mentalmente tem um bankroll tranquilo, né, então são vários aspectos aí. Mas não é impossível, né, o trabalho é para com esse objetivo, estar o mais alinhado possível. O, o Lan perguntou qual foi seu maior down. Sou do Holden e agora tô sentindo que é variância de verdade jogando PLO. Cara, eu diria que para sentir variância de verdade é a galera do MTT, né? Do MTT do Holden, o MTT de PLO. Essa galera sofre bastante com variância. Que eu dei check folds. Não vou brigar nesse spot. A minha maior down nesse período de time, assim, eu não tive grandes downs. Eu acho que a minha maior down ela girou em torno de 25, no máximo 30 buy-ins, assim. Mas eu tive alguns períodos de break-even, né? Que eu acho que também é super normal pro jogador. Inclusive eu falava com os meninos do time hoje sobre isso, né? Eu teve momentos que eu fiquei 4, 5 meses sem profit, né? Eu não estava down, né? Não estava down, porém eu não profitava também. Então eu consegui, assim, nos momentos de maior dificuldade que eu tive como jogador, eu não acumulei make-ups, né? Eu ainda assim, ainda mesmo em dificuldade, eu consegui fazer essa gestão de bankroll, né? Para não acumular make-up. Check, check, flop, bet duas pontas. E aqui com o 6 e o 10. E sem bloquear copas é bet. Sem bloquear clubs, né?
As de clubs e rei de clubs. Então, eu não bloqueio os flush draws, tá, turma? Então, eu bloqueio 6, que seria o nuts, e não bloqueio os flush draws que me pagam turn. Então, eu não tive grandes downswings, mas eu tive períodos empatado, né? 4 meses, 5 meses, que, assim, do meu ponto de vista, acabou sendo bom, né? Se eu pensar que foi minha maior dificuldade técnica e eu ainda assim empatei, né? Ou dificuldade técnica, ou dificuldade emocional, mas não. Geralmente, quando aconteceu, quando acontece, para mim, principalmente, são, é mais relacionado aí a parte de ter ajustes mesmo do que. É que eu vou safodar mesmo para meio. Do que a variância, tá? Eu acho que o pessoal aí supervaloriza a variância e na verdade está muito mais sob nosso controle do que parece. Fold aqui de cutoff. Quando se prepara com tudo isso, só variância mesmo? O Franklin perguntou quanto você tira no mês jogando isso, Fernando. E aí, Fernando, quanto que você tira? Responde ele. Carlos, estudar sempre. No pelão não tem nunca um limite para estudo. No poker, de forma geral, né? O poker nunca vai parar, né? A gente escolheu uma profissão aí que é, nunca vai ter. Pode estudar o dia inteiro, 24 horas, que você não vai conseguir estudar tudo, né? Ele tinha com o flop, eu vou betar. E aqui tendo a dama, eu vou dar mais um bet. Acho que vai funcionar bacana aqui. Ele lead, eu vou foldar. Putz, acertou 5. Uma das mãos que ele poderia ter. Rei 9 ele não tem, Rei 2 ele não tem. Então, deixei passar esse 5-5 aí, que é um bem específico, né? Eric, qual porcentagem de áudio VIP de um player regular? Então, cara, assim, vai depender muito de como ele tá se sentindo no momento, o Gabriel. Porque, por exemplo, um cara que ele tá chegando agora no limite, o natural, que ele fez um move-up recente, o natural é que ele restrinja mais o range, que ele colete um monte de informações, que ele observe como o field está se comportando, então ele pode ter um range mais tight. Um cara que já joga mais tempo e já bate o limite, né? Ele já consegue ampliar, abrir um pouco mais o range, então ele joga um pouco mais de mãos, mas ele consegue ter um win rate ali legal. Então depende assim, você precisa ter isso está muito relacionado ao seu objetivo no momento, tá? Para saber qual VPIP você vai jogar. Quando você já está batendo field, já está mais tranquilo, o range é 1. Quando você ainda não está, quando você está em processo de estudos, processo de aprendizado, o seu range é outro. Quando você está estudando uma coisa nova também, o seu range ele pode mudar um pouco, né? Uma vez que você esteja observando alguma outra tendência, então é bem cíclico, tá? Bet call, bet fold. Ele me pagou com todas as damas aqui, me pagou com alguns straight, sim, né? Mas check, vamos para o showdown. Então ele tinha me pagado com pari broc. Então assim, Gabriel, digamos que quando você está bem no início, aprendendo a construir ranges, aprendendo quais os componentes de uma mão, né? O que torna uma mão de pelo forte, você pode jogar menos de 20% das mãos, tá? Mas conforme você vai é, evoluindo um pouco mais, vai depender se você está do momento ali, né? Entre 20 e 30% vai depender da característica. E aí, até indico novamente a aula que o Baruf comentou na semana passada, né? Nas semanas anteriores, que ele fala bastante, tá ali no YouTube, bastante sobre VPIP, sobre jogadores lucrativos, carreiras e etc, tá? Então deixo lá. Fala, fala Luizão, abraço, cara. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo e que tenha te ajudado de alguma forma. Nem que seja matar a curiosidade, né? De saber como que é o Omaha 5 cartas. Como que é o poker. Quem se alinha sempre se destaca. É isso aí, Fernando. Concordo com você, mano. O poker é tão louco que pelo Six Mac e pelo H1 muda muito. Realmente. São dois jogos bem, bem diferentes.
Eu não pegava muito H1, mas hoje em dia eu tenho jogado bastante. Open, check. Turma, live chegando no final aí. Eu vou responder mais algumas perguntas e novamente agradecer a participação de todos. Como o Fernando comentou, né? Se vocês puderem ajudar com o like aí, vai com certeza ser bem importante para o nosso trabalho, tá? Se vocês puderem nos ajudar, deixando o like aí. Isso vai ajudar o YouTube a entender que o nosso conteúdo é de alguma maneira relevante, beleza? Então, o Arthur comentou, Eric, você confia no baralho da Suprema? Estou chegando nas 200 mil mãos jogadas e infelizmente estou muito no red. Jogo 6 anos pelo... Então, cara, eu não tenho... eu consigo, assim, ser lucrativo, né? Mesmo jogando lá, então... Assim, não sei se é questão do baralho, né? Tem que ver como que é o seu processo, mas eu não sou muito de teoria da conspiração, não, pra ser sincero, beleza? Eu prefiro, assim, partir do princípio que tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Beleza, turma? Né, não só eu consigo profitar, mas eu conheço jogadores que conseguem profitar e profitar bem na Suprema, em todos os aplicativos. É, de novo, né? Volto aí a minha propaganda ao Kaka Poker, que hoje tem o melhor field do mercado, com certeza. E também o melhor rake, tá? Melhor cobrança de rake. Então, o melhor cap, né? Então aqui a gente está jogando com 5% e 2 bebês de cap. Tem jogo desde a 1, 2 centavos, 2, 4 centavos, 5, 10 centavos, 10, 20. Pra galera que quer jogar um pote bombinho, tem ali. E aí até os limites maiores, né? 1, 2, 5 aqui, que é o que eu jogo atualmente. Meninos, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês. Nosso atendimento está disponível pelo link ali que eu deixei no chat. Muito obrigado a todos. Dúvidas, entre em contato conosco aí no Instagram, podem ficar à vontade. Só eu terminar aqui com o Luiz, não teria como fazer um vídeo e pôr na net como ler e interpretar as estatísticas. Nunca vi conteúdo assim. Pô, interessante, né? Falar um pouco sobre stats, Luiz. Vou anotar aqui a sugestão. Diariamente a gente fala sobre isso no time, né? Inclusive, por coincidência aí, aproveito para lembrar, tive uma aula com o Renato hoje, que é o nosso head coach, né? Um, uma aula com ele aí sobre perfis e sobre stats, então foi uma aula bem interessante aí que nós tivemos hoje. Então fica a lembrança aí, abraço Renato, abraço meninos. E no mais é isso, turma. Agradeço aí a presença de todos mais uma vez. Ficamos à disposição e espero ter contribuído de alguma forma na evolução de vocês. Beleza? Então, valeu.